E aí, pessoal, tô de volta. É um pouco mais rápido do que o normal, geralmente demora uma semana, talvez duas. Mas o último vídeo que eu fiz deu bastante certo. Então, bora lá rápido, porque o vídeo vai ser longo. Primeiro vai ser sobre suspensão dianteira. Vai ser a suspensão inteira, vai ser bem importante pro carro. Então, vamos lá. A suspensão, tanto a dianteira como a traseira, como o carro fica no chão. Exemplo, a dianteira. Se você coloca um na dianteira, quanto menor o valor, mais preso o carro vai ficar. No caso, a dianteira ou a traseira. E a dianteira muito presa, isso vai ser muito ruim pro carro, porque o carro vai ficar muito preso no chão a um ponto que você não consiga pegar a aderência necessária. Então, de acordo com o seu setup ali, mais ou menos deixar no... Pode deixar no 1, dependendo da traseira, se tiver bem solto assim. Mas talvez deixar no 2, no 3 pode ajudar bastante, beleza? Próximo passo é sobre a suspensão, se tiver no máximo. No máximo é aquele negócio, no 1 ela fica bem presa, no 11 ela fica muito solta. Então vocês podem até tentar deixar no alto, desde que a suspensão traseira ela fique basicamente no mesmo valor, porque senão se a dianteira ficar mais alta, significa que a dianteira vai ficar mais solta. E aí você pode sair de frente na curva, vai perder velocidade, vai perder estabilidade. E isso não é bom pro carro, beleza? Próximo é a suspensão traseira. Então vamos lá. Suspensão traseira é a mesma coisa. No 1 a traseira fica bem presa e no 11 ela fica bem solta. Recomendo que vocês deixem a dianteira no nível um pouco mais baixo para ela ficar um pouco presa, mas não tanto, e a traseira um pouco mais solta. Então vamos lá, no 1 ela fica muito presa, e aí você pode até ter bastante aerodinâmica dianteira, mas com a traseira presa o carro não vai conseguir fazer curva. E no muito alto você pode sair de traseira, muito fácil, muito fácil. Tanto na entrada de curva quanto na saída, no meio. Então não é legal. O bom é aquele negócio, você saber deixar um pouquinho alto, um pouquinho mais alto que a traseira. Você pode deixar ali no 6, no 7, talvez no 9. Aí você vai testando de acordo com o setup, de acordo com a pista também. Que isso vai ser bem importante para você montar o seu setup. Barra estabilizadora dianteira, vamos lá. Se você deixar ela num valor muito baixo, eu vou explicando a extremidade, muito baixo e muito alto, para você ter uma noção e poder balancear de acordo com seu estilo de pilotagem ou sei lá, a pista, essas coisas. Com a dianteira no 1 meio suave, em curva que você entra rápido, seja por questão de traçado ou sei lá, se acabou errando e vai passar um pouco da curva. A tendência disso é a dianteira sair muito de frente, muito. E você acaba perdendo o carro com isso, acaba perdendo tempo, tem que controlar o carro. Mais ou menos isso. E a estabilizadora dianteira no máximo, ela fica meio estranha. Tipo, você faz a curva e ela meio que não te dá... O carro meio que fica... É como se estivesse na chuva. Ela meio que desliza, é uma sensação muito estranha. Você dirigindo assim, se tu for testar, você vai saber que é um bagulho muito estranho. Então eu recomendo você deixar ali no meio termo, deixar um pouco solta, tipo 4, 5 ali. Talvez um pouco mais, um pouco menos, isso muda de acordo com a pista, com o seu estilo de pilotagem. Então, continuando. A traseira num nível muito baixo faz você ter uma traseira bem segura. Então, se você tá fazendo alguma curva de alta, de baixa, e tá vendo que você tá meio que não tá tendo firmeza na traseira do carro,
você pode deixar um pouco mais baixo do que ela tiver antes. Você pegar setup na tomada de tempo e for testar, você pode fazer isso. Mas claro, uma coisa mexe com a outra, então cada detalhe pode mudar no setup todo do carro. Então vamos lá. No 1 muito baixo, ela fica muito firme, a ponto de você não conseguir ter a aderência necessária se ela estiver muito baixa, no caso no 1. E no máximo, a traseira fica muito solta, é a mesma coisa que a dianteira. Só que uma traseira muito solta, você vai fazendo a curva, você não vai percebendo muito bem, mas ela meio que fica solta demais e meio que você fica fazendo meio que um drift pequeno ali. Só que você não percebe, o carro fica solto demais e você acaba perdendo velocidade em curva. Então deixa ali meio termo assim, vai testando que você vai conseguir achar um ponto bom. A altura frontal, vamos lá. Então vamos lá. A altura frontal, ela vai mexer, a suspensão toda mexe com a estabilidade do carro, então você tem que ter cuidado, porque você não pode ter um carro nem muito firme e nem muito solto. A altura frontal vai mexer bastante nisso, você vai perceber quando você for montar o setup. Quanto mais baixo, mais solto ela vai ficar. E o problema disso é em mudança, o maior problema é em mudança de direção. Uma curva com várias sequências de curvas rápidas assim pode acabar fazendo o seu carro ficar instável, você pode perder o controle do carro, pode rodar e tudo mais. Então isso não é muito bom, não é muito bom deixar muito baixo, beleza? Bom, altura frontal dianteira no máximo. No máximo, ela fica estranha, ao contrário do que ela fica instável quando você vai fazer curva um pouco mais agressiva ou mudança de direção rápida. Ela fica bem estranha, você meio que faz a curva e ela, como se tivesse molhada, ela meio que desliza, ela não faz a curva necessária, como se você estivesse na água, ela não faz curva, ela passa reto. Então eu recomendo você deixar uma dianteira que meio solta, mas não tanto. Dependendo do seu setup, você pode deixar no 2, se tiver meio preso, você vai testando. Pode deixar no 3, no 4, que vai dar bastante certo. Eu recomendo o 3, que vai dar bastante certo, beleza? A altura traseira é a mesma coisa. No 1, ela meio que mexe, meio que com a aderência dela. No 1, ela faz bastante curva. Só que essa curva pode ser muito extrema. E ela provoca com que você saia de traseira em saída de curva, na entrada, enfim. É muito ruim pro carro, pro setup, essas coisas. E se você deixar muito alto, ela não faz curva. A traseira fica muito presa, só que fica presa demais. Você não consegue fazer curva, e isso pode prejudicar a dinâmica toda, porque você tem um carro que faz uma dianteira de curva, só que a traseira não deixa a dianteira virar, porque ela tá muito presa, beleza? Então pessoal, só dando uma encerrada aqui, pelo menos no meu setup eu gosto de um carro meio solto, que faz bem as curvas, sem precisar depender muito do composto do pneu, macio, com bastante aderência, essas coisas. Do peso do carro também, eu monto o setup para corrida, então eu gosto dele bem soltinho assim, faz bastante curva mesmo pesado, beleza? Então eu recomendo você deixar a traseira no 3, no 4, talvez no 5, se você quiser um pouco mais de estabilidade. Na chuva você pode colocar no 7, no 8, que vai ser que vai ajudar bastante, beleza? Qualquer dúvida pode colocar aí, qualquer sugestão de vídeo, ajuda, pode deixar aí que eu vou responder o pessoal todo. Mais pra frente eu faço mais vídeos ajudando vocês sobre o que vocês quiserem, beleza? É só comentar aí. Valeu, falou e até a próxima.